Mas é para isso que nós temos amigos, né, Abigail? É para isso que nós temos amigos. Vocês estão conseguindo me ouvir? Ah, então maravilha. Então, essa live, o que ela significa? Significa que nós iremos fazer a leitura do nosso livro, Uma Vida com Propósito, tá? E hoje eu ainda não postei o vídeo, né? Mas nós ainda estamos dentro do horário. Então, nós vamos ler o capítulo agora capítulo 16. Então, nós viemos aí de uma leitura aí já nos últimos dias. São 40 dias, 40 capítulos, cada capítulo um dia. E esse livro é um livro devocional, onde nós iremos juntos aqui destravar, né? Aprender um pouquinho do Senhor através dessa leitura, tá bom? Então, permaneça aí, o Senhor vai falar com você, vai falar comigo também. E é um momento para também você que já começou a ler esse livro, que não conseguiu terminar, essa é a sua oportunidade de pegar, né, entrar no vácuo com a gente e ir até o final dessa leitura. Amém? Vamos lá. Na semana passada, nós falamos sobre a importância de fazer parte da família de Deus. E hoje nós vamos falar a respeito do que realmente importa. Então, não sei se você consegue ver aí, o tema é o que realmente importa. E o versículo base, nós vamos utilizar 1 Coríntios 13, tá? Que vai dizer o seguinte: assim, não importa o que eu diga, no que eu creia ou no que eu faça, sem amor, estou falido. Amor significa viver de maneira que Deus nos mandou viver. Como vocês ouviram desde o início, o mandamento dele é: viva uma vida de amor. 2 João 1,6. Vamos lá. Viver consiste em amar. Uma vez que Deus é amor, a lição mais importante que Ele quer que você aprenda nesse mundo é como amar. E quando amamos quem somos, mais parecidos com o Senhor, de modo que o amor é a base de todos os mandamentos que Ele nos deu. Pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. Aprender a amar sem segundas intenções não é fácil, mas contra a nossa natureza egoísta. Vai contra a nossa natureza egoísta. É por isso que temos toda uma vida para aprender. É claro que Deus quer que amemos a todos, mas tem um interesse especial em que aprendamos a amar umas às outras pessoas. Umas às outras. Pessoas que fazem parte da família. Como já vimos, esse é o segundo propósito para a nossa vida. Pedro aconselha: demonstrem amor especial pelo povo de Deus. Paulo expressa o mesmo sentimento. Quando tivermos a oportunidade de ajudar alguém, devemos fazê-lo, mas devemos dar atenção especial a quem pertence à família da fé. Porque Deus insiste em que dediquemos amor e atenção especial aos outros cristãos. Por que o Senhor insiste tanto nisso? Porque por que eles devem ser priorizados? Por que Deus quer que sua família seja conhecida pelo amor mais do que por qualquer outra coisa? Jesus disse que o nosso amor de uns pelos outros, não nosso sistema doutrinário, é o maior testemunho que podemos dar ao mundo. Então, o amor ao próximo, praticar o amor ao próximo, o amor aos outros irmãos, é uma das maiores provas que nós podemos dar como cristãos, sendo cristãos, né? Não tem como dizer que sou cristã se eu não pratico o amor ao próximo. Então, essa é a maneira como Deus quer que os seus filhos sejam reconhecidos por Ele. Beleza até aqui? Então, vamos lá. No céu, desfrutaremos a convivência da família de Deus para sempre. Mas primeiro, temos um trabalho árduo a realizar.
nesse planeta, que nos servirá de preparação para uma eternidade de amor. Deus nos educa dando-nos responsabilidade, familiares, e a principal é a prática de amar uns aos outros. É da vontade de Deus que você tenha um relacionamento íntimo e constante com os outros fiéis, para que você possa desenvolver a habilidade de amar. O amor não pode ser aprendido no isolamento. Você precisa de pessoas por perto, pessoas irritantes, imperfeitas e que nos decepcionam. É por meio dessa união que nós aprendemos as 3 verdades importantes, que é o que nós vamos falar aqui. O melhor exercício da vida é amar. Amar deve ser a sua prioridade máxima, o seu objetivo primordial. Precisa ser a sua maior ambição. Amar não é uma boa parte da sua vida, é a mais importante. A Bíblia diz que o amor seja o maior alvo de vocês. Não basta dizer, uma coisa que quero na vida é ser amoroso. Como se isso fosse apenas um item na lista dos seus 10 principais objetivos. Seus relacionamentos devem ter prioridade acima de tudo. Por quê? A vida sem amor não tem valor algum. Paulo levanta a questão. Assim não importa o que eu diga, no que eu creia ou o que eu faça. Sem amor, estou falido. Frequentemente, nós agimos como se os relacionamentos devessem ser encaixados em nossa agenda. Falamos em encontrar tempo para os filhos e em reservar tempo para as pessoas que fazem parte da nossa vida. E isso dá a impressão de que os relacionamentos são apenas parte da nossa vida. E no contexto de muitas outras tarefas. No entanto, Deus diz que a vida ela é feita de relacionamentos. 4 dos 10 mandamentos tratam do nosso relacionamento com Deus. E os outros 6 tratam do nosso relacionamento para com as pessoas. Mas todos os 10 referem-se a relacionamentos. Posteriormente, Jesus resumiu o que mais importa para o Senhor. E em 2 instruções, amar a Deus e amar as pessoas. E ele disse, você deve amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. E este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a você mesmo. E todos os outros mandamentos e todas as instruções dos profetas baseiam-se nesses 2 mandamentos. Depois de aprender a amar a Deus, que é adorar, aprender a amar os outros é o segundo propósito de sua vida. Os relacionamentos, não as realizações ou as aquisições materiais, são os que mais importam na vida. E então, por que nós permitimos menosprezar nossos relacionamentos? Por que nós temos menosprezado os nossos relacionamentos? E assim, eu tô lendo isso daqui, mas assim, isso aqui tá me pegando profundamente, você não tá entendendo o quanto isso aqui tá mexendo com o meu interior. E talvez esteja falando com você também. Porque muitas das vezes, nós ficamos o quê? Presos nas nossas rotinas, nas muitas coisas que nós temos para fazer, no nosso trabalho, nas nossas muitas ocupações, e nós temos desprezado de fato aquilo que Deus espera de nós. Que é que nós amemos o nosso próximo. De reservar tempo para os nossos relacionamentos. De dar importância para as pessoas que nós amamos. Não só as pessoas que nós amamos, mas as pessoas que de repente precisam daquilo que nós temos, que nós carregamos aqui. Então vamos lá. Quando nossa agenda fica sobrecarregada, começamos a tratá-los de forma superficial, reduzindo o tempo e a atenção e a energia que os relacionamentos de amor exigem. O que é mais importante para Deus é substituído pelo mais urgente. Relacionamentos, pessoas, é tudo aquilo que Deus valoriza, é tudo aquilo que é de mais importante para Deus.
E é tudo aquilo que ele confiou e entregou para que nós pudéssemos zelar. E quando a gente recebe uma sobrecarga e quando a gente começa a sobrecarregar a nossa agenda, a gente começa a deixar de lado aquilo que Deus ama. Olha que interessante. O trabalho e os negócios são inimigos do relacionamento. Eita. Preocupamos-nos em ganhar dinheiro, concluir nossas tarefas, pagar as contas, cumprir metas, como se isso fosse a razão da nossa vida. Mas não é. O objetivo da vida é aprender a amar a Deus e as pessoas. Vida menos amor é igual a zero. Vida menos amor é igual a zero. Quanto menos vida você tem, quanto menos tempo você tem, menos amor você tem para com as pessoas e para com seus relacionamentos. O amor, ele permanece para sempre. Outra razão pela qual Deus nos manda fazer do amor nossa prioridade máxima é que ele é eterno. Estes três permanecem para sempre: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. O amor deixa um legado. A forma de você tratar as outras pessoas, não sua riqueza, nem suas façanhas, é a influência mais duradoura que se pode deixar nesse mundo. Como disse Madre Teresa, não é o que você faz, mas quanto amor você dedica ao que faz, ao que você fez e é o que realmente importa, né? O amor é o segredo de uma herança duradoura. Eu tenho estado ao leito de morte de muitas pessoas. Quando elas se encontram no limite entre este mundo e a eternidade, mas jamais ouvi alguma delas dizer: tragam meus diplomas, quero olhar para eles mais uma vez. Mostrem-me meus títulos, minhas medalhas, aquele relógio de ouro que recebi como prêmio. Quando a vida aqui está no fim, não são os objetos, e sim as pessoas. O que desejamos ter ao nosso redor? Pessoas que amamos e com as quais mantemos relacionamentos. Nossos momentos finais, todos percebemos que são os relacionamentos que constituem a vida. Ser sábio é aprender essa verdade o mais rapidamente possível. Não espere chegar ao leito de morte para compreender que nada além disso é o mais importante. Seremos avaliados pelo amor que dedicamos. A terceira razão para tomar o aprendizado do amor é o objetivo de nossa vida. É que na eternidade seremos avaliados com base nele. Uma das formas pelas quais Deus mede a nossa maturidade espiritual é pela qualidade dos nossos relacionamentos. No céu, Deus não dirá: fale-me de sua carreira, de sua conta bancária, de seus passatempos. Em vez disso, ele irá rever a maneira com a qual você tratou as pessoas, especialmente as necessitadas. Jesus disse que para amá-lo é preciso amar a família dele e cuidar das suas necessidades práticas. Digo-lhes a verdade: o que vocês fizerem a algum desses pequeninos que são membros da minha família, a mim o fizeram. Quando partir para a eternidade, você deixará todo o restante para trás, exceto o seu caráter. Por isso, a Bíblia diz: a única coisa que realmente importa é a fé, que se manifesta mediante o amor. Tendo conhecimento disso, sugiro que, ao se levantar pela manhã, você se ajoelhe ao lado da cama ou se sente na beirada e ore dessa forma: Deus, conseguindo ou não realizar qualquer outra coisa no dia de hoje, quero ter a certeza de que terei tempo para amá-lo e para amar as pessoas. Porque é nisso que a vida consiste. Eu não quero desperdiçar esse dia, porque Deus deveria lhe dar outro dia. Se você pretende desperdiçá-lo, por que Deus deveria te dar outro dia se você já acorda com as intenções de desperdiçar ele? Então, Senhor, eu não quero desperdiçar esse dia. Eu sei que eu tô gravando aqui esse vídeo, o dia já encerrou.
mas que você possa levantar pela manhã com seus joelhos no chão e fazer essa seguinte oração: Deus, não me permita desperdiçar esse dia, que eu possa cumprir. Me ensina a te amar e amar o próximo. A melhor expressão do amor é o tempo. A importância das coisas pode ser medida pelo tempo que estamos dispostos a investir nelas. Quanto maior o tempo dedicado a alguma coisa, mais você demonstra a importância e o valor que ela tem para você. Se quiser conhecer as prioridades de uma pessoa, observe como ela utiliza o tempo. O tempo é sua dádiva mais importante, pois você recebeu uma medida fixa dele. Você pode aumentar o seu dinheiro, mas não pode aumentar o seu tempo. Quando você dedica tempo a alguém, está dedicando uma porção da sua vida que jamais irá recuperar. Seu tempo é sua vida. Por isso, o maior presente que você pode dar a alguém é seu tempo. Não é o bastante dizer que os relacionamentos são importantes. Devemos provar essa afirmação, investindo tempo neles. Palavras isoladas não têm valor algum. Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio das ações. Relacionamentos demandam tempo e esforço. E a melhor maneira de soletrar o amor é o tempo. A essência do amor não é o que pensamos, fazemos ou proporcionamos aos outros, mas quando damos de nós mesmos. Os homens, em especial e com frequência, não correspondem nisso. Muitos já me disseram: não entendo minha mulher e meus filhos. Eu dou-lhes tudo o que eles precisam. O que mais podem querer? Eles querem você: olhos, ouvidos, tempo, atenção, presença, interesse. Eles querem seu tempo. Nada pode substituir isso. O mais desejado presente de amor não são diamantes, rosas ou chocolate. Apesar de ter gostado de chocolate. Você precisa concentrar-se em. O amor concentra-se tão atentamente na outra pessoa que, por um momento, você esquece de você mesmo. A atenção significa: valorizo você o bastante para lhe dar meu bem mais precioso, que é o tempo. Sempre que você dá seu tempo, está fazendo um sacrifício. E o sacrifício é a essência do amor. Jesus foi o exemplo disso. Sejam cheios de amor pelos outros, seguindo o exemplo de Cristo, que amou vocês e entregou a Deus como sacrifício a fim de tirar os seus pecados. Você pode dar sem amar, mas não pode amar sem dar. Porque Deus tanto amou o mundo que deu. Amar significa renunciar, abdicar de preferências, confortos, objetivos, segurança, dinheiro, energia ou tempo em benefício de outra pessoa. O melhor momento para amar é agora. Algumas vezes, o adiantamento é uma resposta válida para uma tarefa vaga, né? Uma tarefa sem muita importância. Mas, no entanto, como o amor é o que mais importa, ele tem prioridade máxima. E a Bíblia enfatiza isso repetidamente. Sempre que tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos. Aproveite cada chance que tiver para fazer o bem. Sempre que puder, ajude os necessitados. Não diga aos seus vizinhos que espere até amanhã se você pode ajudá-los hoje. Porque o melhor momento para expressar amor é agora. Porque você não sabe até quando terá oportunidade. As circunstâncias mudam, as pessoas morrem, os filhos crescem. E você não tem nenhuma garantia do amanhã. Se quiser expressar seu amor, é melhor que faça agora. Eu tenho consciência de que um dia estará diante de Deus e seguem-se algumas questões que você precisa levar em consideração.
Como explicará aqueles momentos em que projetos e coisas foram mais importantes para você do que as pessoas com quem você precisa começar a passar mais tempo? E a pergunta é: com quem você precisa passar mais tempo? O que você precisa eliminar da agenda para tornar isso possível? Que sacrifício precisa fazer? O melhor exercício da vida é amar. E a melhor expressão do amor é o tempo. E o melhor momento para se amar é agora. Pensando sobre isso, um tema para reflexão é: a vida consiste em amar. Toda a lei se resume em um só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Honestamente, será que os relacionamentos são minha prioridade máxima? Como posso me assegurar de que sejam? Diante desse texto e de toda essa reflexão, eu quero aproveitar para compartilhar com você, né? É até uma dificuldade que eu e meu esposo a gente tem enfrentado nos últimos dias, que às vezes a gente está tão perdido nas nossas responsabilidades que a gente deu ultimamente para ignorar as pessoas, assim, as mensagens, sabe? E algo que ele tem trabalhado, eu também tenho trabalhado na minha vida, que às vezes a gente está ali tão ocupado que a gente às vezes não responde ou não dá atenção para as pessoas que nós amamos, sabe? E esse texto de hoje me pegou muito com relação a isso, porque eu tenho falhado nisso, sabe? Tenho falhado com a minha família, eu tenho falhado com as pessoas que eu amo, com os meus amigos. Isso aqui é até que uma confissão pública do meu pecado, da minha falha. E eu sou essa pessoa aqui. É exatamente essa pessoa aqui que tem se perdido nos muitos afazeres, nas muitas responsabilidades, no muito trabalho. E tem deixado de lado aquilo que Deus mais ama, que são os relacionamentos. E diante disso, eu quero falar com você que está me ouvindo aí agora. Eu não sei se de repente você está vivendo o mesmo looping que eu, mas hoje nós temos a oportunidade de fazer diferente. De repente, ligar para aquela pessoa que a gente está com um pouquinho de mágoa, sabe? Que falou um negócio meio atravessado, que te feriu, sabe? Porque eu sou dessas, né? Muito sensível. Não estou. Deus está trabalhando em mim. Aquela pessoa muito sensível, que se magoa facilmente com as coisas. E às vezes você deixa de falar com aquela pessoa porque de repente ela te feriu, ela falou algo que você não gostou. Ou de repente você é aquela pessoa que carrega feridas da igreja, que de repente você não consegue mais voltar. De repente você é aquela pessoa que está afastado, você sente saudade de Deus, você sente saudade da presença de Deus, mas não consegue voltar, ou até frequenta a igreja, mas não consegue se aprofundar, entrar nos grupos, se envolver nos ministérios, porque você tem carregado feridas e marcas da igreja. E eu tô aqui para dizer para você que o mesmo lugar que você foi ferido, você vai encontrar cura. É entre os irmãos, é no meio dos relacionamentos que você vai encontrar cura, que você vai encontrar restauração. Então, você precisa se permitir. Enquanto você não quebrar o seu coração, enquanto você não abrir o seu coração para os relacionamentos, você não vai permitir que essas feridas sejam curadas. E se mesmo assim você está dizendo, você pode dizer assim, mas ainda assim para mim é muito difícil, eu não consigo esquecer o que fizeram, as marcas que me deixaram, o que fizeram comigo. O que eu posso deixar aqui para você é uma dica, cara. Quando você for tomar banho, embaixo do chuveiro, sabe? Aquele momento você e Deus. Geralmente é o momento que eu tiro para falar com Deus, para expor a minha vida ali, meu momento, os meus sentimentos para Deus. E eu queria compartilhar essa dica para você. Enquanto você estiver ali, a água está descendo, a água está lavando, de certa forma é um ato profético, né? Tá lavando você ali. Começa a perdoar quem te feriu. Começa a orar. Começa a expor o teu interior. Começa a expor tudo que está aí dentro de ruim, todo sentimento negativo, toda
todo anseio, toda angústia, toda tristeza. Começa a pôr para fora. Enquanto aquela água está caindo na sua cabeça, começa a falar assim, Senhor, vai me limpando, vai me lavando, vai me restaurando. Faz de mim uma nova criatura. Senhor, me ensina a amar o próximo. Porque, cara, é da nossa natureza humana não querer amar. A gente é muito egoísta. A gente tem a natureza de querer pensar só em nós mesmos, sabe? Então, assim, aproveita esse momento e fala assim, Senhor, eu sou isso mesmo. Eu tenho sido essa pecadora, essa pessoa falha, orgulhosa porque só pensa em mim mesmo, né? E muitas vezes é o orgulho que nos impede de nos relacionar, de nos permitir, de confessar o nosso pecado. A gente está sempre ali julgando o outro, a atitude do outro, o que o outro fez, porque nós somos orgulhosos. Porque o orgulho fala mais alto e a gente só consegue identificar o pecado do outro, que o outro está fazendo de errado, mas a gente não consegue enxergar o nosso egoísmo, o nosso orgulho e o nosso auto-julgamento que nós estamos fazendo ali a respeito do próximo. Então, reserve um momento no teu secreto com o Senhor. Começa a expor, começa a pôr para fora. Senhor, reconhece a tua dificuldade. Fala, Deus, eu quero ser uma nova criatura. Que essa água que está caindo na minha cabeça aqui agora, ela venha lavar o meu corpo por completo. Que venha lavar minha alma. Que eu possa sair daqui uma nova criatura. É um processo diário. É um processo diário. Não significa que você fez isso uma vez e amanhã vai estar tudo bem. De repente o problema vai voltar de novo e você vai ter que chegar lá no Senhor e falar, Deus, estou aqui de novo com esse mesmo problema, me ajuda. Eu preciso resolver isso. Me ensina a amar. Me ensina a amar o meu irmão. Me ensina a compreender. Me ensina a ter empatia. Me ensina a lidar com as diferenças. Me ensina, Deus, a olhar para o outro com um olhar de compaixão. Assim como o Senhor olha para mim com um olhar de compaixão. Me ensina a olhar para o meu irmão. Né? Quando nós oramos no Pai Nosso, o Pai Nosso, que falamos assim, Pai, me perdoa assim como eu tenho perdoado, né? Olha que louco, você ora, Pai, me perdoa assim como eu tenho perdoado. Você tem de fato perdoado? Como Deus te perdoou? Então são questões que nós precisamos parar de falar da boca para fora, sabe? Simplesmente falar da boca para fora. Mas nós precisamos atuar de fato na nossa vida. Precisamos começar a executar isso. E aqui eu quero encerrar esse momento. E se você ficou até agora comigo e você digitar nos comentários a palavra, vamos lá, a palavra amor, comenta aqui, coloca aqui nos comentários a palavra amor. E se você comentar e eu observar que você está acompanhando todos os devocionais, no final eu vou separar uma surpresa para você. Eu ainda não pensei ainda, mas eu quero te entregar algo especial. Eu não sei se vai ser o meu e-book, eu não sei ainda o que vai ser, mas eu vou entregar algo para você. Mas só para aqueles que comentarem, colocar aqui nos comentários de cada live minha, eu vou te entregar algo no final. Pode ser até um livro, né? Como nós estamos lendo esse livro, de repente, quem sabe, pode ser até esse livro aqui. Não sei ainda, vou ver. Mas coloca aqui nos comentários, tá? E que o Senhor te abençoe, te dê sabedoria na sua caminhada. Eu quero declarar que a partir de hoje, a sua vida não venha mais ser a mesma. Que você possa se levantar de uma forma diferente, com o coração disposto a amar o seu irmão, disposto a quebrar, romper barreiras, sabe? Quebrar o teu orgulho e falar assim, eu fui ferida, eu fui machucada pelo meu irmão, mas eu estou aqui disposto a ser curado, disposto a perdoar, disposto a ser uma nova pessoa, disposto a me relacionar, a me permitir, a dar tempo e dar atenção aos meus relacionamentos. Então, que o Senhor te abençoe, que o sangue de Jesus esteja sobre a sua vida e que você faça um excepcional dia. Amém? Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.